Vamos mudar de assunto agora. Polêmica envolvendo agora presidente e ex-presidente, Jair Bolsonaro e Lula. Jair Bolsonaro reagiu a declarações do presidente Lula sobre o Nordeste brasileiro. Segundo o atual chefe do executivo, Lula, a região não quer exportar empregada doméstica, mas sim pessoas importantes. Sim, pode ofender as empregadas domésticas, né? Todas as pessoas são importantes. Segundo Bolsonaro, o PT passou quase 2 décadas no poder, castigando o Nordeste com promessas vazias, empobrecimento, sede, fome, dependência e atraso. E hoje faz tudo isso de novo. O ex-presidente terminou sua crítica dizendo que se a declaração partisse dele, o mundo, abre aspas, viria abaixo, já que ele está classificando as empregadas domésticas como pessoas desimportantes, a declaração do presidente. Agora, você, meu querido Wilson Pedroso, especialista em estratégia eleitoral, começa agora o Bolsonaro a polemizar com o Lula, e isso pode significar um esquenta nessa relação e que o ex-presidente começa agora a assumir diretamente o papel de oposição, até aquele que tem procurado se defender de uma série de ataques que vão se sucedendo contra ele. Agora ele está partindo para o ataque agora do ponto de vista eleitoral. Como é que você vê essa estratégia entre as duas maiores e mais importantes lideranças políticas do país, cada qual com mais ou menos metade dos votos? Bom, Capês, primeiro fala infeliz do presidente falando que uma empregada doméstica não podia ser exportada porque ela não é importante. Eu tenho uma pessoa que trabalha em casa há mais de 15 anos e ela é tão importante que faz parte da minha família hoje em dia. Mas é guerra de narrativas, Capês. Para o PT, a região do Nordeste é um polo muito importante para as eleições. Muito importante para as eleições. E o presidente Bolsonaro já percebeu isso, até porque perdeu as eleições de 2022, e começa a apontar que o Nordeste não vai melhor porque as políticas públicas implementadas ao longo desses anos de governo petista não surtiram resultados, São políticas públicas assistencialistas, não são políticas públicas, na sua maioria, de longo prazo, onde tiram as pessoas do Nordeste, ou continuam com as pessoas do Nordeste, porque elas não precisam sair do Nordeste. Se o Nordeste for pujante, grande, e exportar não pessoas, e sim novas oportunidades, trazer investimentos, novas empresas, que nem a BYD foi agora para a Bahia, uma grande empresa internacional de carro elétrico. Sua sede agora vai ser na Bahia. E é isso que o Nordeste precisa, de políticas públicas sustentáveis, onde as pessoas possam ganhar o seu próprio dinheiro sem depender única e exclusivamente de políticas públicas assistencialistas. E é esse dedo que o presidente Bolsonaro quer apontar e demonstrar para as pessoas. O Nordeste precisa de políticas públicas reais, onde as pessoas possam se sustentar e não precisem vir para São Paulo, não precisem ir para o Rio de Janeiro, não precisem ir para Minas. Então, o Nordeste não vai bem e o governo petista, ao longo desses anos, não ajudou da forma que deveria ajudar. Agora são 14 horas e 31 minutos. Repita. 14 e 31. Luiz Augusto Durso. Olha, Capês, fala mais uma vez infeliz. O Bolsonaro às vezes quer dizer uma coisa e peca na forma de criticar. Claro que a fala é política, já agora aquece na lei eleitoral, mas entrando no problema da questão, a meu ver, isso é um pouco mais profundo. Não vejo nenhuma questão de política de um lado ou de outro. É um problema político do Brasil. Quando a gente vê a experiência no mundo, a gente percebe que um povo que estuda é um povo que cobra, é um povo que se interessa por política, é um povo que vota melhor. Só que para esse povo chegar a esse nível de estudo, de cobrança, ele precisa de investimento na educação, ele precisa de uma boa saúde, ele precisa de investimentos básicos políticos. O problema é que toda vez que a gente alterna um poder aqui no país, as políticas são desaceleradas ou totalmente trocadas, porque se essa política for descontinuada, totalmente descontinuada, porque se ela for continuada e for uma grande inovação, uma grande entrega, o pai, que seria aquele outro
poder político seria o grande beneficiado dessa história. Então a ideia se afasta porque, mesmo isso sendo bom, como é da oposição, deixar para lá. E é por causa desse tipo de política que a gente tem, muitas vezes, um Nordeste com dificuldade, como o Norte também, como o Sul. Você vai verificar o Sudeste. Você vê problema no país inteiro, muitas vezes porque falta investimento público em políticas que precisamos dar continuidade. Pouco importa o partido que ali estava. E só assim as coisas vão mudar. Assim o Brasil vai ter mais estudo. Agora, meu querido Diego Tavares, eu acho engraçado a exploração política de uma determinada região do país. O Nordeste tem, aliás, capitais estão muito desenvolvidas hoje. A região da Zona da Mata é razoavelmente bem industrializada, teve uma recuperação econômica. Mas, por exemplo, do sertão, aquele clima semiárido das caatingas, com os rios que são intermitentes, secam e depois voltam. E até hoje não se procurou resolver o problema destas pessoas. Ali tem latifúndios improdutivos. Tem um jargão que diz até que o problema de lá não é a seca, é a cerca. E, no entanto, onde estão ali as apropriações para fins de reforma agrária? Onde estão a política para levar água permanentemente para estas pessoas, em vez de ficar usando essas pessoas miseráveis do sertão nordestino? Não digo da Zona da Mata, das capitais que hoje estão muito desenvolvidas, cidades ricas, as grandes capitais, mas essa região especificamente, usando essas pessoas como plataforma política. O país está cansado de narrativa, Diego. Pois é, Capês, o país está cansado de narrativas, mas nós não temos aí nenhum indício de que as narrativas vão parar, né? Primeiro, eu acho que o governo Lula, como é um governo que está recriando muitos ministérios, inchando a máquina pública, deveria criar um novo cargo, o cargo de tradutor-geral da República. Porque toda semana o presidente Lula dá uma declaração que tem que ser posteriormente aí explicada pelos seus ministros, explicadas pelos seus apoiadores. A da semana foi dessa de que o Nordeste não quer exportar empregados domésticos. Enfim, como disseram aqui os meus colegas, uma declaração infeliz. O ex-presidente Bolsonaro, por sua vez, também não é conhecido por ser um exímio explicador de suas ideias, né? Também, às vezes, passa do ponto, se expressa mal, mas no cerne da ideia do que Bolsonaro quis dizer, ele não está errado, não. De fato, o Nordeste melhorou nos últimos anos. Tivemos aí nas áreas centrais realmente a implementação de algumas políticas públicas de desenvolvimento. Mas o fato é que a região Nordeste segue sendo a mais pobre do país. Concentra 47%, quase 48% da miséria do Brasil. Está lá no Nordeste. As capitais mais violentas do país são capitais nordestinas, infelizmente. Eu puxei alguns dados aqui. A Bahia tem uma taxa de homicídios, isso dados de 2022, por 100 mil habitantes, de 46,8 homicídios. Aqui em São Paulo, essa taxa é de 12. Na capital aqui de São Paulo, é de pouco mais de 5. Então, nós temos uma disparidade, um subdesenvolvimento do Nordeste, infelizmente, em relação ao restante do Brasil. E digo infelizmente porque todos queremos que o Nordeste se desenvolva. O Nordeste é maravilhoso, tem belezas naturais, enfim. O problema do Nordeste, de fato, é a classe política. E aí Bolsonaro acerta quando diz que, de fato, a grande maioria das cidades do Nordeste, das capitais do Nordeste, estão a mando de partidos de esquerda, de políticos de esquerda, já há longa data. A Bahia, por exemplo, que tem esses índices terríveis de homicídios, vem de 3 governos sucessivos do PT. Então, de fato, existe um problema, o problema de desenvolvimento do Nordeste, e existe, enfim, vamos chamar de coincidência, o fato de que esse problema pode ser fruto desses governos de esquerda que há muito tempo tomam conta da região. Professor Wilson Pedroso. Bom, primeiro parabenizar o Diego porque ele não deixa a gente falar nada, porque ele é um comentarista mais completo que a Jovem Pan tem aqui nas suas bancadas. Tiozinho. Eu ia falar justamente sobre segurança pública, mas vou fazer um complemento, Diego. E o pior que não é só a miséria, são as facções criminosas que estão ocupando o terreno em todo o Nordeste e ocupando o terreno, muitas vezes, em espaços que o poder público deixa a sociedade à mercê da própria sorte, à mercê da própria sorte. Por isso que no Nordeste, os principais índices de aumento de violência é porque as facções estão se pegando e ocupando espaços, e os espaços, muitas vezes, deixados pelo poder público. Muito bem. Já aqui em São Paulo não tem problema que só tem o PCC, né? Muito bem, eu queria ouvir você, Fábio Santana. Olha, professor Capês, acho que isso ao passo, assim, independentemente de ser uma disputa de narrativas, como meus colegas muito bem colocaram, eu acho que isso é muito importante porque joga luzes sobre o Nordeste, né? Então, essa disputa faz com que a gente debruce o olhar sobre os estados do Nordeste, as cidades, que muitas vezes são negligenciados em relação a esse debate público, né? Então, de uma maneira ou de outra,
pelas razões que sejam, né? Período eleitoral, por essa guerra de narrativas, eu acho que nós estamos jogando luz sobre uma região que é muito importante para o nosso país, que é muito importante do ponto de vista econômico, que é muito importante do ponto de vista social, que é muito importante do ponto de vista turístico, de desenvolvimento, que há muitos anos, né, nós temos uma superintendência de desenvolvimento do Nordeste e que até hoje, infelizmente, poderia ter sido feito muito mais, mas que a partir de agora eu espero que nós consigamos aí fazer com que o Nordeste seja essa potência como merece ser.